Uma das características da cannabis, relacionada também à genética, é uma característica de proteção dela, na verdade, de emergência, que quando ela se estressa de alguma maneira, uma das maneiras, inclusive até a própria velhice dela é uma forma de estresse, ela reverte o sexo de algumas flores dela para que ela consiga ter flores dos dois sexos e consiga ainda se polinizar e produzir semente para ter uma nova geração. Tá? Esse é um processo de hermafroditismo, que é um processo de segurança dela. Como ela tem a genética flexível, esse processo ele pode estar mais imbuído na genética da planta, de forma que ela pode hermafroditar naturalmente sem estresse, que é uma coisa que acontece muito com as sementes de prensado, as sementes que são cultivadas no Paraguai. As genéticas que são cultivadas no Paraguai, elas têm essa característica de se hermafroditarem sem estresse. Tipo, a planta está crescendo fêmea e do nada já começa a produzir um monte de flor macho. Tá? Essa é uma característica de hermafroditismo pesado, que não é desejado, porque ela não é estável, ela não vai manter uma regularidade de fêmeas e machos assim, separados, mas ela acontece. E, de certa forma, o hermafroditismo por estresse ele acontece em todas as plantas, depende do nível de estresse que você chega nela. Quando acontece de uma planta fêmea se estressar e começar a produzir flores macho, por ela ser uma fêmea, ela não possui gameta macho. Quem possui gameta macho e fêmea é só o macho, que pode produzir o gameta com a diferenciação de sexo. Então, o pólen leva a diferenciação de sexo do macho, e pode ser um pólen que vai produzir uma semente fêmea, ou pode ser um pólen que vai produzir uma semente macho. Só que da fêmea, quando ela se reverte, ela não tem como produzir o gameta macho, porque ela não tem na genética dela. É a história do XY e XX. Então ela só produz os gametas fêmea. Então todo o pólen que ela produz vai fecundar e produzir uma semente que seja fêmea. Essa é a maneira como são feitas as cruzas que produzem sementes feminilizadas. Usa-se uma planta fêmea, estressa-se de alguma maneira, e aí tem algumas técnicas de estresse. Uma delas é por luz, outra delas é por mudança de fotoperíodo, tem mudança de temperatura. Todas são muito frágeis. Algumas plantas respondem bem, outras não respondem tão bem. E tem algumas técnicas químicas, como por exemplo com a prata coloidal ou com o tiosulfato de prata, que é uma aplicação numa quantidade pequena de um íon de prata, regularmente, por vários dias, todos os dias uma quantidade pequena daqueles íons, vão causando um estresse localizado só onde tem os íons de prata, e aí ela começa a produzir a flor macho no meio das flores fêmeas, e se pode tirar aquele pólen, que é um pólen com carga genética feminina.